Meus amados irmãos, muito bom dia. Já estamos de 11 horas e 37 minutos. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 38. É uma palavra, um texto muito conhecido de toda a igreja. E eu gostaria de estar compartilhando uma vez mais esse texto com você. Talvez esta palavra vai de encontro à sua vida, ao seu ministério, à sua pessoa. Então vamos estar lendo Isaías, profeta messiânico, aquele que anunciou a vinda do Senhor Jesus, aquele que propagou, sempre deixou bem claro a vinda do Salvador, a vinda do Messias, aquele que haveria de restaurar Israel. Pois bem, livro do profeta Isaías, capítulo 38, para nossa meditação, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. E tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Amém? Versículo 3 diz assim, versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías outra vez. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus dos teus antepassados Davi, ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos da sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, e edificarei, defenderei esta cidade, e este será o sinal, o Senhor fará, que prometeu, farei a sombra do sol retroceder ou recuar, os 10 graus que já abriu na escadaria de Acais. A luz do sol retrocedeu ou recuou 10 graus que tinha avançado. Meus amados irmãos, a palavra de Deus para nossa manhã, que nós acabamos de ler, no livro do profeta messiânico, profeta Isaías. Eu quero rapidamente trazer estas palavras a você. Quando Deus se prontifica ao rei Ezequias, diz a palavra do Senhor que esse homem nos traz uma referência de fidelidade. O rei Ezequias é um símbolo de fidelidade, é um símbolo de servo, é um modelo de servo, é um modelo de fidelidade, não somente a ele, mas ao seu povo, ao povo de Israel. E eu quero aqui também fazer um paralelismo com a vida de muitas lideranças, de muitos pastores, de muitas pessoas, que infelizmente não são modelos, não são exemplos, pois são corruptos, são pessoas completamente distorcendo a palavra do Senhor, são pessoas ignorantes, pessoas brutas, pessoas corruptas, que acabam transgredindo a palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando esse rei Ezequias, ele adoeceu, diz a Bíblia que o próprio Deus se manifesta ao profeta Isaías, dizendo: vá ao palácio, vá até a casa do rei, porque eu quero ter um particular com ele. E eu quero já nessa manhã abrir um parênteses, para mim e para você nesse dia, quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas estão nessa situação, quantas pessoas estão vivendo uma situação como Ezequias viveu, quantas pessoas nessa pandemia, neste mal, venceram a pandemia, foram vencedores nessa doença.
E a Bíblia diz que quando o profeta ele chegou ao palácio do rei, diz a Bíblia que o profeta olhou para o rei e disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, tu não vai se recuperar desta doença, tu vai descer à sepultura, tu vai morrer, tu não vai se curar. Mas o rei não se conformou com a situação. E às vezes eu fico me perguntando quantas pessoas estão acomodadas com a situação que estão vivendo. Quantas pessoas estão acomodadas com a vida que estão vivendo. Parece que tudo está bem, parece que tudo está legal, parece que não precisa mais de nada. Parece que até mesmo as notícias ruins já não traz tanto impacto, já não tenta corrigir, já não volta atrás para tentar melhorar, para tentar desfazer, para tentar melhorar uma situação, um clima, etc. E a Bíblia diz que esse rei, quando ouviu esta palavra, essa mensagem, eu vejo com os olhos da fé que ele não esperou o profeta sair. Ele voltou seu rosto para a parede. Ele foi falar com aquele que durante toda a sua vida, tinha andado em retidão com ele, tinha andado em seriedade com ele. E a Bíblia diz que esse rei, ele foi falar com Deus, voltou a falar com Deus. E a Bíblia diz que o rei Ezequias voltou seu rosto para a parede e foi orar com Deus. E as palavras dele foram essas: Senhor, lembra-te de mim. Durante toda a minha vida, durante toda a minha história, eu fui reto diante do Senhor. Eu fiz tudo o que o Senhor mandou, eu fiz tudo o que o Senhor pediu. Mas agora a situação é essa: eu estou doente, e o Senhor me disse que eu vou morrer, o Senhor me disse que eu vou falecer, o Senhor me disse que eu não vou voltar a ser curado. E ele chorou amargamente. Só que ele não aceitou a notícia, ele não aceitou a mensagem de Deus. Meus amados, quando Deus nos faz uma promessa, quando Deus nos faz promessa, propósito diante de nós, na nossa vida, se nós andarmos em retidão, se nós andarmos em conformidade, se nós estivermos diante do Senhor, você pode ter certeza que essa palavra, essas promessas hão de se cumprir. Nós podemos observar aqui 2 pontos. Primeiro, para a promessa se cumprir, para a promessa ser cumprida, precisamos permanecer, precisamos estar na presença. Nós não podemos sair, nós não podemos largar aquilo que foi nos dado. A Bíblia nos fala, o historiador nos narra que havia uma promessa de Deus, que ele seria pai, mas até então ele não era pai. O rei Ezequias não tinha descendência, o rei Ezequias não tinha para quem deixar o seu reino, o rei Ezequias não tinha para quem deixar o seu palácio, o seu trono, e ele não tinha para quem deixar a sua história. Mas a promessa de Deus era que ele seria pai. Mas até então eu não vejo aqui, eu vou dar a minha imaginação, que rei Ezequias, primeiramente, quando ele foi consultar o Senhor, foi falar com Deus, foi colocar a sua integridade, a sua vida, a sua fidelidade diante do Senhor. Eu creio pela sua vida, mas uma promessa de Deus ainda não tinha sido concretizada. A Bíblia diz, irmãos, antes do profeta sair do palácio, sair de em torno do palácio, Deus ouviu a oração, Deus ouviu o clamor, Deus viu o choro do rei Ezequias. E eu quero te falar com toda a propriedade: quando nós somos fiéis diante de Deus, quando nós nos colocamos diante do Senhor, pode vir tempestade, pode vir lutas, pode vir o que for, mas se nós estivermos diante de Deus, você pode ter certeza, Deus vai reverter a situação. O profeta voltou na presença do rei, e a palavra foi essa: assim diz o Senhor, Ezequias, Deus vai te curar,
E ainda mais, tem mais ainda, tem mais bônus para você. Deus vai acrescentar 15 anos de vida. Deus vai te dar mais 15 anos para você. Sabe o que eu entendo nessa palavra? Sabe o que eu vejo nessa palavra? Que o que você está passando, Deus vai reverter. Você não vai morrer nessa luta. A promessa de Deus vai se cumprir. A promessa de Deus vai se concretizar na sua vida. É interessante que 2 anos depois, 3 anos depois, Ezequias se torna pai. Ezequias vai ser pai. E o nome do seu filho chama-se Manassés. Manassés quer dizer esquecer, significa esquecer. Deus vai te dar uma grande vitória. Sabe para quê? O nome dessa vitória vai ser chamar Manassés. Para você esquecer o que passou lá atrás. Para você esquecer o que passou lá para trás. A minha vitória chama-se Manassés. A sua vitória chama-se Manassés. Deus nessa manhã está dizendo: eu vou trazer uma bênção para a tua história. Eu vou trazer uma bênção para a sua vida. O milagre de Deus está chegando na sua vida. Receba esta palavra na sua vida.